Meus pais me botaram pra fora de casa quando completei 18 anos e ainda disseram: seja grato por ter tido comida. Então, tratei de dar a eles algo que eles não conseguiram engolir. No dia do meu aniversário, acordei com minha mãe jogando água gelada na minha cara. Já tá na hora de virar adulto e sair daqui. Sentei na cama, ainda atordoado, e vi meu padrasto parado na porta, com minhas coisas prontas. Eles sempre foram frios, mas nunca pensei que chegariam a esse ponto. Mas eu sou seu filho, protestei. Minha mãe deu uma risada debochada. Você só dá trabalho desde que seu pai morreu. Só sabe gastar nosso dinheiro em terapia e viver reclamando dos seus pesadelos. Meu padrasto fez que sim com a cabeça, me olhando com desprezo. A gente te deu comida e um lugar pra dormir por 18 anos. Já foi mais do que muita gente faria. Sem nem entender direito, senti minhas malas empurradas no meu peito e fui praticamente jogado pra fora. Nem tentei discutir. Acho que uma parte de mim já tinha desistido mesmo. Depois de horas andando sem rumo, tentando rezar e fazendo carinho em gato de rua, acabei indo parar num abrigo do centro. Minhas mãos tremiam enquanto eu preenchia os papéis pra entrar. Foi quando meu celular vibrou. Meus pais tinham me desbloqueado só pra cutucar ainda mais. Mãe, para de ligar pra família pra contar que tá sem casa. Você só passa vergonha. Depois do meu padrasto. Pelo menos seu pai teve a decência de morrer no Afeganistão. Ainda mandou um emoji de face palm. Ali mesmo, sentado numa cadeira de plástico, eu desabei e chorei sem parar. Uma conselheira, com um ar super cansado, colocou a mão no meu ombro. Querido, o que aconteceu? Mostrei as mensagens pra ela. Enquanto lia, o olhar dela desceu pro meu formulário de cadastro e ela ficou tensa na hora. Espera, disse meio estranho. Michael Krasevsky? Seu pai morreu no Afeganistão? Sim, respondi quase sem voz. Quando eu tinha 6 anos. Ela se apoiou firme na mesa. Você chegou a ver o corpo? Foi no enterro? Fiquei encarando, sem saber o que responder. Me desculpa, James, mas alguém do exército chegou a visitar vocês depois? Pra ver como você tava? Não, acho que nunca. Por quê? Por que você tá perguntando isso? Ela começou a digitar loucamente no Chromebook. Uns 30 segundos depois, ela ficou pálida. James, seu pai não morreu no Afeganistão. Senti o ar sumir dos pulmões. Como assim? Ele tá no Palmer City, uma ala psiquiátrica, tá lá faz 12 anos. As luzes do abrigo pareciam mais fortes de repente. Isso não faz sentido. Teve funeral, fiquei anos fazendo terapia de luto. Ela me encarou. Você precisa ver seu pai. Hoje, antes que seus pais descubram que você sabe. De repente, tudo parecia ter explicação. Por que minha mãe ficava nervosa quando passava reportagens sobre famílias de militares? Por que a gente mudou de estado logo depois do enterro? Queria me desmontar ali mesmo, mas a voz do meu padrasto me chamando de fraco continuava ecoando. Então respirei fundo e perguntei, por que tem que ser hoje? Porque quando seus pais descobrirem que você sabe, vão perceber que alguém pode correr atrás dos benefícios que eles receberam esse tempo todo. Ela mesma me levou até o Palmer. O caminho todo parecia que eu tava vivendo um delírio. Mas quando entramos no hospital dos veteranos, andamos por um corredor longo com cheiro de desinfetante e cera de chão. Lá estava ele, meu pai. Não meu padrasto violento, nem os namorados da minha mãe que fingiam se importar. Meu pai de verdade, que sempre me amou. Pai? A palavra saiu tremida. Ele se virou e o rosto dele desabou. James, disseram que eu nunca mais ia te ver. Disseram que você me odiava. Achei que você tinha morrido. Mal consegui respirar. Eu fui no seu enterro. A mãe disse que você morreu como herói. O rosto dele se contorceu de dor. Falaram que você já sabia de tudo e escolheu ficar com eles. Eu não conseguia processar nada. Foi quando meu celular acendeu de novo. Enquanto eu descobria que minha vida toda era uma mentira, meus pais esvaziaram minha conta da faculdade. Até o dinheiro de aniversário. Zerei. Deixei o celular cair e meu pai pegou pra ler. Todo meu salário de combate era pra você, ele disse baixinho. Todo mês, por 12 anos, era pro seu futuro. Nunca vi um centavo, respondi. Nessa hora, entrou um médico. O Sr. Krasevsky já poderia ter alta faz tempo, mas ficou com sequelas da guerra. Precisa de alguém da família pra liberar a saída e cuidar dele. Eu cuido, falei sem pensar. Eu fico com ele. No dia seguinte, parecia que eu tava vivendo um sonho. Meu pai saiu usando calça jeans e uma camisa xadrez enorme nele. Quando chegamos perto da casa da minha mãe, ele começou a respirar fundo. 12 anos, sussurrou. 12 anos que eles tiraram de nós. Ficamos parados na porta, a mesma de onde me expulsaram. Por dentro ouvimos passos. O trinco girou, a porta abriu e demos de cara com o rosto do meu padrasto, que ficou branco na hora. Eu quase ri. Ele parecia ver um fantasma. Atrás dele, minha mãe apareceu e deixou a xícara cair, espalhando café pela entrada. Meu pai sorriu. Oi, Mark. A gente precisa conversar sobre os benefícios de morte. O rosto do Mark passou por uns 5 sentimentos em segundos. Primeiro, choque. Depois, tentando entender se era verdade. Em seguida, veio a raiva, que deixou ele vermelho. Minha mãe fez um barulho de quem engoliu errado e deixou cair a xícara de novo, quebrando no chão de madeira e espalhando café. O som da cerâmica quebrando parecia o fim das mentiras deles. Mark foi o primeiro a reagir, já gritando que a gente não podia simplesmente aparecer, que era invasão, que estávamos inventando coisa. A voz dele só aumentava. Minha mãe trocou de atitude na hora.
fingindo preocupação, tentando usar uma voz doce pro meu pai, perguntando se ele tinha tomado os remédios, insinuando que ele estava confuso sobre o passado, igual quem fala com criança. Sem nem perceber, eu já estava com o celular na mão, câmera aberta, gravando tudo de baixo pra cima sem eles notarem. Meu rosto impassível, só esperando pra ver até onde eles iam. Mark só se deu conta do que estava acontecendo depois de uns 30 segundos. Ele fixou o olho no meu celular e veio na minha direção para pegar. Meu pai, mesmo com as mãos tremendo tanto que dava pra ver de longe, se colocou entre nós. Mark parou, olhou pra rua, onde um vizinho pegava a correspondência, e aí o rosto dele mudou de novo, ficando tenso, e ele deu um passo pra trás. Eu continuei gravando. Minha mãe tentou mudar o clima e soltou. A gente devia entrar e conversar com calma. A respiração do meu pai ficou diferente, mais rápida, meio ofegante. O peito dele subia e descia num ritmo acelerado. Os olhos com aquele olhar perdido que eu conhecia do hospital. Sinal claro de que ele estava entrando em pânico. Foi nesse momento que decidi o que precisava fazer. A gente tinha vindo pra mostrar que não ia sumir, que não íamos nos calar. Missão cumprida. Encostei no braço do meu pai e falei que era melhor a gente ir embora. Ele só balançou a cabeça, não falou nada. Quando viramos e fomos pro carro, senti minha mãe e o Mark de olho espiando da porta. Ajudei meu pai a sentar no banco do passageiro. Ele ficou só encarando as mãos, que ainda tremiam. Me sentei ao volante, respirei fundo por 1 minuto pensando no que fazer. Aí lembrei do número direto que a assistente do abrigo tinha me passado. Liguei e contei tudo o que tinha acontecido. Ela não quis saber de muitos detalhes. Disse logo que conseguiria um voucher de uma noite num motel pelo fundo emergencial. Explicou o caminho e pediu para eu chamar o gerente quando chegasse. Agradeci e desliguei. Meu pai continuava imóvel, encarando as mãos como se nem fossem dele. Liguei o carro e fui até o motel, que ficava a uns 20 minutos dali. No caminho inteiro, ele não disse uma palavra. Eu sentia o peso de ser a barreira entre ele e um colapso total sufocando meu peito. O lugar se chamava Sunset Inn. Irônico, porque ali não tinha nem sinal de pôr do sol. Só um estacionamento e a rodovia. O gerente entregou a chave do quarto 107, sem conversa. O quarto tinha aquele cheiro de cigarro velho misturado com produto de limpeza barata. 2 camas de coberta marrom e uma escrivaninha perto da janela, cheia de marcas. Joguei tudo em cima da mesa. Os papéis de alta do meu pai do Palmer, minha certidão de nascimento que peguei correndo antes de ser expulso, prints das mensagens da minha mãe e do Mark, a notificação do banco sobre a conta zerada. Fui organizando em fileiras. Não era muita coisa, mas só de arrumar aquilo já me deu uma sensação de controle no meio do caos. Fotografei tudo com o celular. Depois sentei na beirada da cama e liguei pro número que estava na notificação do banco. O setor de fraude me deixou esperando 15 minutos, até que finalmente alguém atendeu. Expliquei o que estava acontecendo. A mulher disse que minha conta poupança da faculdade tinha sido encerrada na manhã anterior, e todo o dinheiro transferido para uma conta que eu não tinha acesso. Que eu teria que fazer um boletim de ocorrência e juntar documentos provando que aquele dinheiro era meu. Quando perguntei como eu ia provar isso sem casa e quase desabando, ela baixou a voz e disse que entendia que era difícil, mas aquelas eram as regras. Me passou um número de protocolo e pediu para eu ligar de novo assim que tivesse o boletim. Anotei no bloco de notas do motel, minha mão tremendo. Foi aí que meu pai falou pela primeira vez desde que saímos de casa. Contou que, quando serviu, criou um negócio chamado allotment, em que o salário de combate era enviado direto para a família. Ele nunca entendeu todos os detalhes dessa burocracia, só queria garantir que a gente não passaria necessidade se algo acontecesse. Falando, dava pra sentir a culpa na voz dele, e aquilo apertou meu peito. Ele disse que achava que o dinheiro tinha ido pra mim todos esses anos, pra garantir meu futuro, pra faculdade. Respondi que nunca vi nada desse dinheiro. Ele cobriu o rosto com as mãos, e eu senti algo quebrando dentro de mim com aquela cena. Um homem que serviu o país, que perdeu 12 anos ao lado do filho, se sentindo culpado por tentar me proteger e ver o dinheiro sumir. Quis dizer alguma coisa pra consolar, mas não existia palavra suficiente pra aquilo. Só fiquei sentado ao lado dele até a respiração acalmar. Passei a próxima hora fazendo backup do celular na nuvem. A assistente do abrigo tinha dito que documentação é tudo quando você enfrenta gente com mais recurso. Criei uma pasta chamada Evidências. Subi prints das mensagens, o áudio que gravei na varanda, fotos dos documentos espalhados na mesa. Salvei tudo em 3 lugares: no celular, no Google Drive e nos rascunhos do e-mail. Não ia correr o risco de perder nada, mesmo se o celular quebrasse, fosse roubado, ou se minha mãe e o Mark achassem alguma forma de apagar tudo. Cada print era um tipo de escudo, cada arquivo salvo, uma parte do que eles não podiam tirar de mim. No dia seguinte, voltamos para Palmer, na Virgínia. Meu pai precisava de uma identidade nova, com o endereço atualizado, e a gente também precisava de cópia do histórico de benefícios dele. A coordenadora de alta era uma mulher de uns 50 anos, óculos de leitura pendurados numa corrente. Muito solícita, mas com aquele ritmo de quem lida com papelada sem parar. Ia perguntando pro meu pai, batendo as respostas no computador com 2 dedos. Imprimiu os formulários, pediu pra ele assinar, explicou que a identidade nova levaria umas 2 semanas pra ficar pronta e que o histórico sairia até o fim do dia. Sentei na cadeira de plástico e tentei ter paciência, mas minha cabeça gritava que a gente precisava das respostas logo, que cada dia era tempo pra minha mãe e o Mark sumirem com dinheiro ou documentos.
Mesmo assim, esperei em silêncio. A coordenadora nos entregou um número para ligar à tarde e pegar as cópias. Agradecemos e saímos. No carro, meu pai só disse que estava cansado. Voltei dirigindo pro motel. Ele deitou numa das camas e praticamente apagou. Fiquei sentado na escrivaninha encarando os documentos organizados. Era o começo. Encaramos eles, começamos a registrar tudo. Iniciamos o processo para recuperar a identidade dele. Não era suficiente, nem de perto, mas pelo menos era alguma coisa. Melhor do que 2 dias antes, quando acordei levando água gelada na cara. Na manhã seguinte, revirei todos os papéis até achar o número do VA e disquei. O sistema automático me fez apertar um monte de opções. Fui transferido 3 vezes, até cair numa espera com uma musiquinha de elevador horrorosa. Parecia gravada nos anos 80. Deixei no viva voz enquanto organizava os documentos. 20 minutos passaram, depois 40. Meu pai acordou, foi ao banheiro, e eu ainda ouvindo a mesma música de fundo. Finalmente, uma atendente atendeu e pediu o número do seguro social dele. Fui lendo direto dos papéis de alta. Ela me perguntou do que eu precisava e eu tentei explicar sobre representante legal e procuração, mas me enrolei toda nas palavras. Ela foi super paciente e começou do zero, explicando que representante legal é alguém nomeado para cuidar dos benefícios de quem não consegue fazer isso sozinho e que essa pessoa precisa pedir e ser aprovada pelo VA. Comentou que já tinha alguém recebendo os benefícios do meu pai há anos desse jeito. Perguntei quem era, mas ela disse que não podia me informar pelo telefone sem autorização. Fiquei perdida, sem entender metade das siglas que ela usava. POA, RPP, VARO, parecia outro idioma. Peguei o bloquinho do motel pra anotar tudo, mas minha mão tremia tanto que a letra ficou horrível. Ela explicou como trocar o responsável financeiro. Falou dos formulários que eu teria que preencher e que meu pai ainda precisaria passar por uma avaliação. A ligação durou quase 1 hora e quando desliguei, minha cabeça estava girando de tanta coisa que eu mal conseguia absorver. Liguei pra conselheira do abrigo e contei o que tinha acontecido com o VA. Ela falou que queria me colocar em contato com o Serviço de Proteção ao Adulto, porque o que meus pais fizeram podia ser considerado exploração financeira de um veterano com deficiência. Eu fiquei na dúvida. Minha mãe passou anos me dizendo que governo só complicava a vida das pessoas e que não era pra confiar em ninguém. Acho que a conselheira percebeu minha hesitação, porque logo falou que às vezes o sistema é a única proteção que a gente tem. Fiquei pensando nisso, em como o sistema já tinha me ajudado a encontrar meu pai sem eu nem saber que precisava, e como eu jamais conseguiria encarar minha mãe e o Mark sozinha, sem dinheiro, sem casa. Eu disse que tudo bem, e ela me passou um nome e um telefone. Giovanni Mercier. Ela garantiu que ele era ótimo e sabia lidar com situações desse tipo. Eu agradeci e anotei. Antes de ligar, tentei outra coisa. Fui nos contatos do celular e achei números de parentes que eu quase nem lembrava mais. Tias, tios, primos de quando a gente ainda morava em outro estado. A maioria já não existia mais. 3 caíram direto na caixa postal e deixei recados explicando por cima o que tinha acontecido, perguntando se podiam me ligar. 2 chamaram, mas ninguém atendeu. Aí tentei a tia Lisa, irmã da minha mãe. Ela atendeu no 4º toque. Comecei a explicar quem eu era, mas ela já foi cortando. Disse que minha mãe tinha contado que eu estava inventando histórias e querendo prejudicar a família. Falou que não queria se meter em briga de parente. Ainda tentei dizer que meu pai estava vivo, mas ela não quis saber. Só repetia que minha mãe já tinha sofrido muito, criando filha sozinha depois de perder o marido, que eu devia ser grata e não causar confusão. E desligou. Fiquei parada olhando pro telefone, sentindo que esse isolamento todo era calculado, como se minha mãe tivesse passado anos afastando qualquer um que pudesse me ajudar ou descobrir a verdade. Naquela noite, quando meu pai dormiu, abri um novo documento no celular e comecei a anotar tudo que eu lembrava. Coloquei logo no topo a suposta morte dele, marcando que eu tinha 6 anos. Depois fui listando o que aconteceu depois. Mudar de estado poucos meses depois do funeral, minha mãe ficando nervosa sempre que aparecia militar na TV, mudando de assunto toda vez que eu perguntava do serviço do meu pai ou pedia pra ver foto, jogando fora quase tudo dele dizendo que era doloroso demais, nunca ter visitado o túmulo onde ela dizia que ele estava enterrado. Escrevi das sessões de terapia em que eu chorava de saudade, dos pesadelos, do jeito que ela usava meu luto pra me controlar e me fazer sentir culpada até por estar triste. Colocando tudo no papel, ficou claro o padrão. Não era só uma mentira, era toda uma rede de mentiras construída com cuidado ao longo de 12 anos, tudo pensado pra eu nunca fazer as perguntas certas. Meu celular acendeu de madrugada com mensagem da minha mãe. Dizia que a gente podia conversar se eu parasse de espalhar boatos e de fazer ela passar vergonha com os vizinhos, que estava constrangida, que eu estava exagerando e que dava pra resolver tudo se eu me acalmasse e voltasse pra casa. Li a mensagem 3 vezes, meu dedo quase respondeu, mas eu segurei a vontade. Fiquei encarando a mensagem uns 20 minutos. Uma parte de mim queria despejar tudo o que eu sentia, mas eu sabia que era isso que ela esperava, que eu reagisse pra poder distorcer tudo e me fazer duvidar de mim mesma. Em vez disso, dei print na mensagem, salvei na minha pasta de provas e deixei o celular virado pra baixo sem responder. No dia seguinte, sentei com meu pai enquanto ele tomava o café da manhã grátis do motel que eu trouxe pro quarto. Falei que a gente precisava conversar sobre limites e segurança. Ele me olhou com aquele jeito de quem está esperando notícia ruim. Expliquei que minha mãe e o Mark talvez tentassem contato e que ele não podia contar pra eles onde a gente estava, nem o que estava acontecendo. Ele só assentiu, sem falar nada. Continuei, dizendo que eles podiam tentar convencer ele de que eu estava mentindo ou que ia abandonar ele, mas
mas que não importava o que dissessem, ele não podia passar informação nenhuma. Ele concordou, mas eu vi o medo nos olhos dele, igual vi no Palmer quando achou que eu ia deixá-lo pra trás. Estendi a mão por cima da mesa, segurei o braço dele e prometi que não ia abandonar ele, que a gente ia passar por isso juntos, e eu estava falando sério. Ele relaxou um pouco e voltou a comer. Mais tarde, tinha consulta na Defensoria Pública. O escritório ficava num centro comercial ao lado de uma loja de imposto de renda. Lá dentro cheirava a café velho e toner de impressora. A recepcionista me deu um formulário para preencher e depois nos levou para uma salinha onde Artemisia Bruno já esperava. Ela era mais nova do que eu imaginava, devia ter uns 30 anos, cabelo escuro preso e óculos. Cumprimentou a gente com um aperto de mão, pediu para sentarmos e abriu um bloco de notas amarelo, pedindo para eu começar do começo. Eu contei tudo, desde acordar com água fria no aniversário, a conselheira do abrigo encontrando meu pai, o confronto na varanda, as contas bancárias zeradas. Ela não me interrompeu nenhuma vez, só anotava tudo com letra bonita e fazia que sim com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela levantou os olhos para mim. Ela comentou que poderíamos mover ações cíveis por fraude e apropriação indébita, explicando que, em termos simples, isso significava mentir para tirar dinheiro e pegar bens de outra pessoa. Também disse que o caso podia virar criminal se o Ministério Público entrasse na história. Perguntou se eu tinha provas, então mostrei o celular cheio de prints e gravações. Ela achou ótimo, elogiou por eu ter guardado tudo e explicou que seria um processo demorado, mas que estaria do nosso lado. 2 dias depois, meu celular tocou de um número desconhecido. Atendi e um homem se apresentou como Giovanni Mercier, do Serviço de Proteção ao Adulto. Contou que a conselheira do abrigo tinha encaminhado meu caso e queria marcar uma entrevista por telefone. Peguei meu bloco para anotações e ele começou a perguntar sobre a situação do meu pai, enquanto eu respondia tudo o que conseguia. Giovanni explicou que abriria um processo e que um investigador seria designado, mas que tudo tomaria tempo porque precisariam ouvir várias pessoas e reunir documentos financeiros. Eu já estava ficando impaciente, queria tudo resolvido na hora, queria minha mãe e o Mark respondendo pelas coisas que fizeram. Só que Giovanni falava com uma calma impressionante, dizendo que uma investigação bem feita era melhor do que agir no impulso. Eu sabia que ele tinha razão, mesmo com a vontade de resolver tudo de uma vez. Ele disse que alguém me ligaria em até uma semana para agendar entrevistas e recomendou que eu continuasse guardando provas. A ligação seguinte foi do banco. Uma mulher chamada Agatha Riggs, do setor de fraudes, disse que recebeu minha denúncia inicial e ia abrir o processo. Logo começou a listar os documentos que eu precisaria: boletim de ocorrência, comprovante de identidade, provas de que a conta era para meu benefício e declarações de quem pudesse confirmar que meus pais não tinham autorização para mexer na conta. Anotei tudo, mas cada novo documento parecia um obstáculo. Faltavam alguns que eu nem sabia como conseguir. Agatha percebeu meu nervosismo e me tranquilizou, dizendo para ir devagar, um passo de cada vez, reunir o que fosse possível e depois ligar de volta. Passou o número direto dela e explicou que ficaria responsável pelo meu caso. Na mesma tarde, o Ricardo Bruno do VA me ligou. Ele se apresentou como assistente social e quis marcar uma consulta para falar de auxílio moradia e programas para cuidadores. Também mencionou que precisaríamos conversar sobre trocar o responsável financeiro do meu pai. Começou a citar uma lista de programas e benefícios que eu nunca tinha ouvido falar. HUDVASH. Benefícios de cuidador, um tal de auxílio e acompanhamento. Corri pegar o bloco de notas de novo e tentei anotar tudo, mas ele falava tão rápido que muita coisa ficou para trás. Quando percebeu, diminuiu o ritmo e prometeu mandar tudo por e-mail. Depois perguntou quando poderíamos marcar um encontro presencial. Olhei para meu pai sentado na cama, assistindo TV, e senti um certo alívio, talvez até esperança. Finalmente alguém estava nos ajudando, alguém que entendia como as coisas funcionavam e queria nos orientar. Marquei a reunião para a semana seguinte, e quando desliguei, vi que minhas mãos tinham parado de tremer. No dia seguinte, encontrei Artemisia no escritório de assistência jurídica, e ela me ajudou a redigir um pedido formal para a funerária Paz Eterna. Entreguei o endereço para ela, o mesmo onde minha mãe tinha me levado 12 anos antes, no dia do velório. Artemisia explicou que precisávamos de uma confirmação oficial dos serviços realmente prestados para comparar com o que minha mãe dizia. Ela digitou o pedido no papel timbrado e eu assinei. 3 dias depois, chegou um envelope para mim no motel. Abri com meu pai olhando da cama. O diretor da funerária relatou que disponibilizaram o espaço para a cerimônia na data marcada, mas que nunca receberam restos mortais para sepultamento ou cremação. Nos registros não constava compra de caixão, nem jazigo, nem autorização para cremação, só o aluguel da capela por 2 horas. Li 2 vezes, sentindo o estômago embrulhar. Eu já sabia que meu pai estava vivo, mas ver por escrito que o funeral inteiro foi uma encenação mexeu comigo de outro jeito. Naquela tarde, fui até a delegacia no centro e pedi para fazer um boletim de ocorrência. O policial da recepção me encaminhou para a sala do detetive Hugo Larkin, um senhor de uns 50 anos, cabelo grisalho e óculos de leitura no topo da cabeça. Sentei numa cadeira de plástico em frente à mesa dele, enquanto abria um formulário no computador. Pediu que eu começasse do começo, então contei tudo. O episódio de acordar com água fria no meu aniversário de 18 anos, o dia em que encontrei meu pai vivo no Palmer, as contas bancárias zeradas e os 12 anos de benefícios desviados. Hugo digitava sem interromper. Quando terminei, ele imprimiu o boletim e pediu para eu conferir. Explicou que a investigação ia levar tempo, porque crimes financeiros que envolvem várias pessoas e benefícios federais são sempre complicados, mas o número do boletim seria útil com o banco e outros órgãos.
Me entregou um cartão de visitas e pediu para eu ligar caso lembrasse de mais detalhes ou se meus pais entrassem em contato. Guardei o boletim na minha pasta de evidências. 2 dias depois, eu estava sentada na cama do motel organizando papéis quando olhei pela janela e vi a caminhonete do Mark estacionada 3 vagas abaixo. Ele estava ali, parado, olhando direto para o nosso quarto. O corpo inteiro gelou. Peguei o celular e liguei pro 190 de imediato. Depois comecei a jogar nossas coisas nas bolsas. Minhas mãos tremiam tanto que era difícil até fechar os zíperes. Meu pai perguntou o que estava acontecendo e só apontei para a janela. O rosto dele ficou branco. A atendente ficou na linha comigo enquanto eu terminava de arrumar tudo e disse que a viatura estava a 5 minutos dali. Fiquei espiando o Mark pela fresta da cortina. Ele não se mexeu. Só ficou ali, nos vigiando. Quando a polícia chegou, Mark saiu devagar. Os policiais fizeram um relatório e recomendaram que eu registrasse qualquer contato futuro. Depois que foram embora, sentei no chão, encostada na cama. Meu pai colocou a mão no meu ombro. Decidimos a partir daquele dia, deixar as malas sempre arrumadas por precaução. No dia seguinte, Artemisia me ajudou a solicitar meus registros escolares, lá na secretaria do distrito. Explicou que precisávamos de documentos que mostrassem as sessões de terapia de luto que minha mãe me obrigou a fazer durante anos. Uma semana depois, chegaram os registros e espalhei tudo na mesa do motel. Páginas e mais páginas de anotações das sessões de terapia, dos 6 aos 16 anos, todas com o código de diagnóstico de perda de um dos pais. As observações da terapeuta detalhavam meu sofrimento constante pela suposta morte do meu pai, como eu chorava de saudade, como tinha pesadelos com o funeral. Minha mãe contava para a terapeuta que eu precisava de ajuda para lidar com a morte do meu pai em combate, e toda a sessão era cobrada do plano de saúde dos meus pais com esse mesmo diagnóstico. Ler anos do meu próprio luto, traduzidos em linguagem clínica, criava uma distância estranha, como se eu estivesse lendo sobre a dor de outra pessoa. Por outro lado, também deixava um rastro no papel, mostrando por quanto tempo e de forma tão calculada minha mãe e o Mark mantiveram aquela mentira. Na semana seguinte, a Artemisia enviou cartas formais pedindo a preservação de provas, uma para o banco, outra para o endereço dos meus pais. As cartas eram bem jurídicas, exigindo que não destruíssem nenhum documento ou registro ligado aos benefícios do meu pai ou às minhas contas. A Artemisia explicou que aquilo era só o procedimento padrão antes de entrar com um processo, mas se destruíssem qualquer coisa depois de receberem a carta, poderiam ser penalizados ainda mais. Ela disse que o tom formal da carta era forte, servia para avisar que estávamos indo atrás de nossos direitos e que eles precisavam guardar tudo. Quando li a carta antes de ela enviar, senti que alguma coisa tinha mudado. Depois de semanas só reagindo ao que eles faziam, agora éramos nós tomando atitude e obrigando-os a nos responder, não mais o contrário. 3 dias depois, a Agatha ligou com novidades. Disse que o banco tinha encontrado um padrão de transferências da conta de benefícios do meu pai direto para uma conta conjunta da minha mãe com o Mark, coisa de anos. Ela estava tratando essas transações como suspeitas e montando uma linha do tempo, mas me avisou que provar que as transferências não foram autorizadas exigiria mais documentação. Precisaríamos de comprovantes do VA mostrando que meu pai nunca deu procuração para minha mãe, talvez até uma ordem judicial para acessar certas contas. Ela comentou que o banco estava levando tudo a sério, só que a investigação poderia demorar. Anotei tudo o que ela disse e adicionei as minhas anotações. Cada detalhe novo era como mais um tijolo no muro que estávamos levantando. Na mesma semana, o pessoal do VA ligou para marcar uma entrevista com meu pai. O Ricardo explicou que estavam revisando o acordo de representante legal do meu pai e precisavam ouvi-lo a sós, sem ninguém da família junto, para garantir que ele pudesse falar livremente sobre o que queria. Marcaram para a terça seguinte, na clínica do VA. Ricardo disse que era procedimento padrão quando surgiam dúvidas sobre a autoridade de quem representa. Eles queriam ouvir direto do meu pai quem ele queria que cuidasse dos benefícios dele. Foi a primeira vez em semanas que senti esperança, porque finalmente estavam colocando o desejo do meu pai em primeiro lugar, em vez de decidirem tudo por ele. Meu pai ficou nervoso com a entrevista, mas ajudei ele a treinar as respostas com calma. 2 dias depois, o Giovanni me ligou. Contou que tinha feito uma visita à casa da minha mãe e do Mark, como parte da investigação do APS. Eles colaboraram dizendo que tinham a procuração certa para cuidar dos assuntos do meu pai enquanto ele estava internado. O Giovanni falou que eles apareceram bastante preparados, com papéis e explicações na ponta da língua, mas ele pediu cópias de tudo para checar a autenticidade. Explicou que quem explora financeiramente alguém geralmente apresenta documentos que parecem legítimos à primeira vista, mas que o trabalho dele era investigar a fundo para confirmar se a autoridade deles era real. Disse que a investigação continuava e que me avisaria sobre qualquer novidade. Quando desliguei, fiquei frustrada. Era óbvio que minha mãe e o Mark iam parecer colaborativos. Estavam mentindo com sucesso fazia 12 anos. Na semana seguinte, a Artemisia conseguiu cópias da suposta procuração através dos pedidos de documentos. Ela me chamou no escritório e espalhou tudo na mesa. Olhei para a linha da assinatura, onde meu pai supostamente tinha passado a autoridade para minha mãe. Mesmo sem ser especialista, percebi que tinha algo errado. As letras estavam trêmulas, irregulares, nada a ver com a assinatura dele nos papéis recentes do VA ou nos formulários que preenchíamos juntos. A data batia com logo depois da primeira internação dele, 13 anos antes.
A Artemisia apontou mais problemas. O selo do cartório quase apagado, as assinaturas das testemunhas mal legíveis. Ela disse que talvez fosse necessário pedir uma perícia em caligrafia para provar a falsidade. Mas, de qualquer forma, o documento já levantava questionamentos sérios. No dia seguinte, eu e meu pai fomos ao Detran tirar a identidade estadual dele. O Ricardo tinha ajudado a abrir uma caixa postal Vapo pra gente receber correspondência oficial, já que o motel era só provisório. Preenchemos os papéis, meu pai apresentou o documento de baixa do exército e o cartão do INSS para a conferência, o atendente fez o cadastro e falou que a identidade ia ficar pronta em 20 minutos. Sentamos para esperar e quando chamaram o nome do meu pai, ele foi até o balcão e recebeu uma identidade provisória de papel com foto. Ele ficou um tempão olhando para aquele documento. O nome dele, o endereço novo, pela primeira vez em 12 anos. Não era o hospital, nem a casa da minha mãe e do Mark. Era o endereço que era nosso. Vi meu pai dobrar o papel com o maior cuidado e guardar na carteira. Era só um pedaço de papel com os dados dele, mas parecia uma vitória, mesmo pequena, numa batalha que a gente ainda estava longe de ganhar. Mais tarde, quando já estávamos de volta ao motel, o Ricardo ligou perguntando se eu podia revisar o formulário do programa de cuidadores do VA e aceitei na hora. Ele foi me guiando por cada parte ao telefone, explicando quais laudos médicos eu precisava do arquivo Palmer do meu pai e quais formulários tinham que ter assinatura do médico. O formulário pedia detalhes sobre os cuidados diários do meu pai, as limitações dele, o plano de tratamento. Preenchi campos sobre controle de remédios, idas às consultas, preparo das refeições, apoio emocional. Cada resposta fazia a responsabilidade pesar ainda mais. O Ricardo me mandou links dos módulos de treinamento obrigatórios e comecei o primeiro naquela mesma noite, assistindo a vídeos sobre saúde mental de veteranos e sobre o desgaste de quem cuida. O treinamento falava sobre impor limites e pedir ajuda, o que parecia estranho para mim com 18 anos e sem muita noção do que estava fazendo. Enviei o formulário completo pelo portal do VA e o Ricardo confirmou o recebimento, explicando que a aprovação podia demorar algumas semanas, mas que ia acompanhar de perto para não deixar parado. A assistente social do abrigo tinha me encaminhado para a Amélia Fletcher, da Clínica Comunitária de Saúde Mental, e fui à primeira consulta 2 dias depois. A clínica funcionava numa casa adaptada, com uma sala de espera cheia de móveis diferentes e cartazes motivacionais espalhados pelas paredes. A Amélia me chamou e eu a segui até uma salinha que tinha cheiro de lavanda. Ela parecia ter uns 40 anos, usava óculos e tinha um jeito calmo de se mover que deixava tudo mais acolhedor. Perguntou o que estava me levando ali e comecei a contar que meus pais tinham me expulsado, sobre reencontrar meu pai e o lance do dinheiro roubado, até que no meio da explicação percebi que estava falando rápido demais e minhas mãos tremiam. Ela só ouviu, sem interromper nem tentar consertar nada, anotando algumas coisas. Quando terminei, quis saber como eu estava dormindo e me alimentando e acabei admitindo que as duas coisas estavam ruins. Disse que íamos trabalhar juntos estratégias para lidar com aquilo tudo e para processar o trauma, mas por agora queria que eu soubesse que ali era um espaço seguro para falar. Apesar de a sessão durar só 50 minutos, sair de lá me deu uma sensação de alívio, como se eu tivesse deixado um peso para trás, pelo menos por um tempo. Logo depois, a Agatha do banco ligou para marcar uma entrevista detalhada, e na semana seguinte, fui encontrar ela na agência. Ela tinha em mãos um calhamaço de extratos da minha antiga poupança, com todas as movimentações dos últimos 5 anos destacadas e marcadas com post-its. Fomos analisando cada saque e transferência, com ela perguntando quem tinha feito, para que falaram que era, se eu sabia ou autorizei. Expliquei que minha mãe sempre dizia que aquele dinheiro era para a faculdade, que nunca tive acesso à conta e nem sabia que ela podia encerrar tudo quando bem quisesse. A Agatha perguntou como era a estrutura da conta conjunta, e contei que ela tinha sido aberta quando eu tinha 13 anos, e que minha mãe dizia ser normal os pais figurarem nas contas dos filhos. Ela anotou tudo e explicou que o banco tinha critérios para liberar crédito provisório quando havia suspeita de fraude, mas que meu caso era complicado porque, tecnicamente, a conta era conjunta. Ainda assim, o padrão de acesso e o momento do saque final, justamente quando descobri que meu pai estava vivo, fortaleciam bastante a minha situação. Ela disse que encaminharia todo o processo ao Comitê de Análise de Fraudes e que me daria uma resposta em até 2 semanas. Alguns dias depois, o Giovanni ligou para combinar o teste de DNA. Ele explicou que, para acabar com qualquer discussão da minha mãe e do Mark sobre meu direito em relação ao meu pai, era preciso uma prova biológica irrefutável. O exame seria feito num laboratório credenciado e o resultado ficaria registrado oficialmente na APS. Concordei, mesmo sentindo que tinha algo errado nisso, como se eu fosse obrigado a provar quem era minha família. Fomos ao laboratório na manhã seguinte, e o técnico passou um cotonete no interior da minha bochecha e depois na do meu pai, etiquetando tudo com o número do caso. Em 10 minutos estava resolvido. Quando saí, fiquei revoltado por ter chegado a esse ponto. Por 12 anos de mentira me obrigarem a comprovar cientificamente que eu era filho do meu pai. No carro, ele ficou em silêncio, e eu sabia que sentia o mesmo incômodo de ter que provar o óbvio. A Artemisia depois me chamou no escritório de assistência jurídica para dar um retorno. Ela tinha preparado
enviado uma petição de emergência pedindo o bloqueio temporário de algumas contas, alegando que o acesso constante da minha mãe e do Mark representava risco de sumiço de mais patrimônio. O pedido era para que o juiz bloqueasse determinadas contas e exigisse prestação de contas enquanto as investigações seguiam. A audiência ficou marcada para dali 2 semanas. Artemisia espalhou todos os papéis na mesa e me explicou o que podia acontecer, dizendo que o tribunal era imprevisível e estressante, que os juízes tinham muita autonomia e que talvez nem tudo que a gente pediu fosse concedido. Mesmo assim, era nossa melhor chance de impedir que eles escondessem ou gastassem mais dinheiro enquanto a APS e a polícia investigavam. Assinei os formulários de verificação e ela protocolou tudo pelo sistema online naquela mesma tarde. 2 dias depois, a funerária mandou mais documentos. Abri um envelope no motel e tirei umas faturas e contratos mostrando que eles só tinham alugado um espaço para um memorial. Nada além disso. Não teve cremação, nem enterro, nem qualquer manejo de restos mortais. Só aluguel da sala, algumas cadeiras e um livro de visitas. Fiquei um tempo olhando para aqueles papéis, tentando entender que o funeral que eu lembrava, o caixão sobre o qual chorei, toda a cerimônia, tinha sido uma encenação. Minha mãe e o Mark organizaram um memorial para um homem que estava vivo, a 30 quilômetros dali, num hospital para veteranos. Senti uma coisa se romper por dentro, uma raiva gelada que fez minhas mãos tremerem. Falei para o meu pai que precisava caminhar e saí do motel, andando em volta do estacionamento e pelas ruas próximas por mais de 1 hora, até minhas pernas doerem e a raiva virar algo suportável. O Ricardo ligou sobre a triagem do HUD Vash para o meu pai. O programa oferecia vouchers de moradia e acompanhamento para veteranos em situação de rua, e meu pai se encaixava pelo histórico e pela situação dele. A entrevista ficou marcada para a terça-feira seguinte, na clínica de veteranos. Assim que o Ricardo explicou o processo, meu pai ficou nervoso, com medo de acharem que ele tinha problemas demais ou que não merecia ajuda. Naquela noite, sentei com ele e treinamos as respostas para as perguntas que o Ricardo disse que iam fazer. Lembrei ele de que tinha servido ao país, que tinha direito a esse apoio e que não era fraqueza ser honesto sobre as próprias necessidades. Repetimos até ele conseguir falar de saúde mental e moradia, sem a voz tremer tanto. Chegou um e-mail no escritório da assistência jurídica, vindo do endereço pessoal da minha mãe. A Artemisia me encaminhou com um bilhete pedindo para eu ligar para ela. Li tudo. Era uma mensagem longa, confusa, falando de luto, de confusão, dizendo que sempre quis me contar a verdade quando eu fosse mais velho. Ela botava a culpa no trauma de quase perder meu pai, dizia que tomou decisões ruins por medo e afirmava que nunca quis machucar ninguém. O e-mail se estendia por páginas, sem admitir de verdade o que tinha feito nem pedir desculpa por nada específico. À tarde, a Artemisia me ligou e disse que aquilo era o típico pedido de desculpas que não pede desculpas, aquele que não admite nada e joga a culpa para o ar. Ela já tinha respondido oficialmente, avisando que a partir daquele momento, toda a comunicação precisava ser feita entre advogados. Fiquei aliviado por não precisar lidar diretamente com isso, por ter alguém fazendo esse filtro para minha mãe não me manipular. Artemisia chegou a cogitar contratar um perito para analisar a assinatura da procuração, mas explicou que peritos são caros, costumam cobrar alguns milhares de reais e que valia mais a pena esperar o resultado da análise interna do banco primeiro. Se eles encontrassem alguma irregularidade, já teríamos argumentos sem esse gasto extra. Eu queria respostas imediatas, mas estava aprendendo que no mundo jurídico, às vezes é preciso ter paciência e esperar o outro lado cometer um erro, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. A Artemisia garantiu que continuaria pressionando em várias frentes e que só decidiríamos sobre o perito depois de sair o resultado do banco. Meu pai e eu começamos a criar uma rotina diária para não nos perdermos no meio do caos. Toda manhã eu separava os remédios dele no organizador e tomávamos juntos durante o café. Depois, dedicávamos cerca de 1 hora a papelada e ligações, acompanhando órgãos, organizando documentos, checando e-mails. Em seguida, dávamos uma volta rápida pelo estacionamento do motel, só uns 10, 15 minutos para sair do quarto e movimentar um pouco o corpo. Ter uma rotina ajudava os dois a sentir que tínhamos algum controle da situação. Percebi que a ansiedade do meu pai diminuía quando ele sabia o que esperar do dia, quando tinha um plano em vez de só reagir ao próximo problema. Teve dia em que tudo parecia repetitivo e eu só queria pular para a parte das soluções, mas estava entendendo que a estabilidade vem dessas pequenas constâncias, não de grandes reviravoltas. O telefonema do Giovanni veio numa quinta-feira de manhã, enquanto eu arrumava os remédios do meu pai na caixinha. Ele disse: a APS finalizou a análise preliminar e confirmou as suspeitas de exploração financeira. A investigação continua, mas esse resultado inicial comprova tudo o que a gente já vinha dizendo. Perguntei o que isso significava para o processo criminal e ele explicou: ainda não é uma decisão final, mas dá ao detetive Hugo uma base forte para trabalhar. Ter documentação oficial do abuso fortalece tanto a parte criminal quanto as ações cíveis. Agradeci e desliguei. Fiquei olhando para o organizador de remédios, tentando processar que, depois de semanas achando que podia estar exagerando, agora tinha alguém oficial dizendo que tudo aquilo realmente aconteceu. Que o que minha mãe e o Mark fizeram era abuso de verdade.
com prova no papel. 2 horas depois, o banco ligou e a Agatha explicou o resultado da análise interna deles. Os analistas identificaram que a assinatura na procuração provavelmente foi falsificada, comparando com outros documentos do seu pai. Ela continuou: estamos bloqueando qualquer novo saque da conta de benefícios do seu pai até o fim da investigação. Ainda não conseguimos recuperar o dinheiro, mas assim sua mãe e o Mark não conseguem tirar mais nada enquanto preparamos o caso. Perguntei quanto tempo levaria essa análise e ela respondeu: deve levar mais algumas semanas, essas coisas costumam ser lentas, mas o bloqueio já está valendo. Meu pai quis saber o que estava acontecendo e expliquei sobre as 2 ligações, vendo a expressão dele mudar da confusão para uma ponta de esperança, como se dessa vez, talvez o sistema funcionasse, em vez de só esmagar quem não tem como se defender. A audiência da medida protetiva estava marcada para segunda-feira no Fórum do Condado, e a Artemisia encontrou a gente no saguão, meia hora antes, para revisar o que ia acontecer. Ela explicou que o juiz ouviria os 2 lados e analisaria o boletim de ocorrência sobre o Mark ter aparecido no nosso estacionamento antes de decidir se concedia a medida ou arquivava o pedido. Passamos pela segurança e sentamos num banco do lado de fora do tribunal, com a perna do meu pai balançando sem parar, até que o Mark realmente apareceu acompanhado de um advogado de terno barato. Meu estômago afundou, porque eu quase tinha certeza que ele nem ia dar as caras, só deixaria a medida passar. Mas lá estava ele, com aquele jeito convencido e irritado. O oficial de justiça chamou nosso caso e entramos na sala de audiência. O Mark e o advogado dele de um lado, eu, meu pai e a Artemisia do outro. O juiz pediu pro advogado do Mark começar, e ele alegou que o Mark nunca nos ameaçou, que só estava acompanhando a família depois de uma situação difícil e que era tudo um exagero nosso. A Artemisia levantou, explicou ao juiz sobre o boletim de ocorrência, o padrão de assédio que já estava documentado e o fato do Mark ter aparecido logo depois de começarmos a ação judicial. O juiz leu o relatório por uma eternidade, depois olhou pro Mark e perguntou se ele tinha algum motivo legítimo para estar no nosso estacionamento à noite. O Mark começou a falar de obrigações familiares, mas o juiz cortou e disse que as provas mostravam um padrão de intimidação, então concedeu uma medida protetiva limitada, exigindo que o Mark ficasse a pelo menos 150 metros de distância da gente por 6 meses. Saímos dali e eu senti um alívio misturado com frustração, porque 6 meses parecia ao mesmo tempo suficiente e pouco, mas a Artemisia disse que era uma vitória importante, e que qualquer violação podia levar o Mark direto pra cadeia. O VA agendou a entrevista do meu pai para benefício de representante financeiro na quarta-feira, então fomos até Palmer para consulta. Uma assistente social que eu não conhecia levou meu pai sozinho para uma sala, enquanto eu fiquei esperando uns 40 minutos, olhando o celular a cada 2 minutos. Quando ele voltou, parecia cansado, mas tranquilo. Disse que perguntaram quem ele queria que administrasse os benefícios dele, e ele respondeu, eu sem hesitar. Depois a assistente social me chamou para explicar o processo. Eu teria que fazer módulos de treinamento, enviar documentação, mas que a declaração clara do meu pai teria muito peso na decisão. Ela me entregou uma pasta com as informações do treinamento e disse que iriam entrar em contato sobre os próximos passos, e que o objetivo era resolver tudo em até 1 mês. Agradeci e fomos embora. Meu pai quieto no banco do carona, até que finalmente comentou que tinha medo de eu achar responsabilidade demais e desistir. Falei que não ia a lugar nenhum, que estávamos juntos nessa, e ele assentiu, mas dava pra ver que, depois de 12 anos sendo abandonado, ele ainda não acreditava totalmente. O Ricardo ligou na quinta de tarde, avisando que meu pai tinha passado na triagem do HUD Vash e que estávamos liberados para começar a procurar apartamento. Ele me colocou em contato com o Augusto Carne, coordenador de moradia, que explicou que precisávamos de um apartamento de 1 quarto, que atendesse aos requisitos do programa, e que o voucher cobria quase todo o valor do aluguel. O Augusto disse que ia me enviar algumas opções e que eu poderia agendar visitas quando achasse algum lugar interessante. Desliguei e contei pro meu pai que tínhamos conseguido uma moradia de verdade, não só um voucher de motel, e ele quis saber quanto íamos ter que pagar. Expliquei que o voucher cobria praticamente tudo, que só pagaríamos uma parte pequena, e que finalmente era um sinal de estabilidade de verdade desde que tudo começou. Ele ficou em silêncio de novo. Foi aí que percebi que ele estava chorando, só sentado ali com as lágrimas escorrendo pelo rosto, e eu não fazia ideia do que dizer, então só fiquei ao lado dele até ele conseguir se recompor. Sexta-feira. Passei a tarde toda no notebook, atualizando o endereço do meu pai em tudo quanto é lugar que consegui lembrar. INSS, VA, banco, farmácia, plano de saúde, cada um com seu formulário chato e processo de validação. O Ricardo me deu uma força para cadastrar uma caixa postal Vapo como endereço fixo até a gente ter um lugar para morar de verdade, explicando que assim a correspondência não se perderia no meio da bagunça. Cada formulário enviado dava a sensação de que eu estava arrancando mais um pedaço do controle da minha mãe e do Mark, mudando todos os laços deles com os dados e benefícios do meu pai. Minha mão ficou dolorida de tanto digitar. Os olhos ardiam da tela, mas continuei, porque sabia que esse trabalho burocrático era o que de fato protegia alguém. Não era no grito, mas sim na papelada. Na segunda de manhã, o banco ligou e a Agatha avisou que iam liberar um crédito emergencial na conta universitária nova que me ajudaram a abrir.
totalmente separada de qualquer coisa dos meus pais. Ela explicou. É só uma parte do que foi roubado e pode ser cancelado se não confirmarem sua versão, então usa só pro que for essencial. O dinheiro caiu na terça e fiquei olhando o saldo um tempão. Aquela quantia pequena, mas que era realmente minha. Não podia ser tirada sem eu saber. Comprei comida de verdade com parte, não só o que o voucher do motel permitia, e meu pai me ajudou a fazer o jantar na mini cozinha. Na quarta, apareceu uma mensagem nas redes sociais de um suposto primo da minha mãe, dizendo que a família queria marcar uma reunião para resolver as coisas antes que ficassem mais complicadas. Li a mensagem 3 vezes procurando o tom manipulador, e estava lá nessa frase, como se o problema fosse eu buscar justiça, e não eles terem roubado a gente por 12 anos. Mandei um print para Artemisia, e ela escreveu uma resposta dizendo que todo contato deveria ser feito pelos advogados, que não íamos conversar com ninguém sem eles presentes. Mandar essa mensagem me deu uma sensação de controle, embora fosse triste ver a família da minha mãe tratando a gente assim, sem confiança nenhuma. Na quinta, Artemisia ligou propondo uma audiência de conciliação antes de partir para ação judicial. Explicou que o processo era caro e demorado, e se conseguíssemos resolver com negociação, seria melhor do que anos na justiça. Falei que duvidava que minha mãe e o Mark fossem assumir alguma culpa, iam só inventar desculpa e tentar amenizar o que fizeram. Ela concordou que era provável, mas disse que o caminho mais prático era tentar acordo antes. Se não rolasse, partíamos para a justiça. Pedi para ela marcar, mas sem criar expectativa. Na sexta, chegaram os resultados do DNA num envelope simples. Abri sabendo o que ia encontrar. O teste confirmou, com 99,9% de certeza, que eu era filho biológico do meu pai, encerrando qualquer discussão sobre meu direito de cuidar dele ou reivindicar algo em nome dele. Giovanni ligou 1 hora depois para avisar que também tinha recebido o resultado e ia protocolar na APS como parte da documentação oficial, mais uma prova do nosso vínculo e da minha legitimidade legal. Guardei o laudo na pasta de evidências e salvei na nuvem. Essa prova do que eu nunca duvidei, mas que o sistema fazia questão de exigir. 3 dias depois, enquanto eu preparava o café da manhã na cozinha do motel, Ricardo me ligou dizendo que o VA tinha terminado a revisão da troca de representante legal do meu pai e que a aprovação final sairia nas próximas 2 semanas. Bloquearam temporariamente a conta para evitar qualquer acesso indevido, o que garantia que minha mãe e o Mark não mexeriam em nada até terminar toda a papelada. Perguntei o que acontecia depois da aprovação e Ricardo explicou. Você vai ter autoridade legal para administrar os benefícios do seu pai, controle total do dinheiro que deveria ter sustentado vocês esse tempo todo. Meu pai estava ouvindo tudo sentado na mesinha, e quando desliguei e contei, as mãos dele começaram a tremer. Segurei as mãos dele até ele respirar fundo e concordar. Na terça seguinte, rolou a audiência de conciliação na Defensoria Pública, numa sala apertada, mesa toda arranhada, luz piscando no teto. Artemisia sentou ao meu lado com o notebook aberto e 3 pastas de documentos empilhadas. Minha mãe chegou primeiro com o advogado dela, um cara de meia-idade, terno amarrotado, com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. Os olhos dela já vermelhos, parecendo que chorou no carro, e quando me viu, esticou a mão como se quisesse me abraçar, mas só olhei até ela sentar. Mark chegou 10 minutos atrasado, sem advogado. Se jogou na cadeira e já reclamou. Isso tudo é um mal entendido. Vocês estão acabando com a minha reputação no trabalho. Artemisia ignorou e abriu a primeira pasta, espalhando extratos bancários mostrando o padrão das transferências dos benefícios do meu pai para a conta conjunta deles. O advogado da minha mãe se remexeu. Começou a anotar. Artemisia foi passando por cada documento com calma, mostrando datas, valores e a sequência de quando meu pai foi internado e quando começaram as transferências. Minha mãe não parava de interromper, dizendo que estava confusa depois de perder o marido, que achava que estava fazendo a coisa certa. Mark foi ficando cada vez mais exaltado, insistindo que tinham procuração, que estava tudo legal, mas Artemisia só pegou o documento de questionamento e perguntou: quer explicar por que essa assinatura não bate com nenhuma outra do seu pai? Silêncio total na sala, só o zumbido das lâmpadas. Fiquei lá vendo minha mãe atuar o luto enquanto Mark alternava entre raiva e defesa, e senti algo mudar dentro de mim. Não tava mais com raiva, só cansado, querendo que aquilo acabasse logo para meu pai e eu seguirmos em frente. Depois de mais de 2 horas de discussão, o advogado da minha mãe sugeriu um acordo de ressarcimento e Artemisia contrapôs com termos específicos. Fechamos um acordo preliminar. Minha mãe e o Mark iam seguir um cronograma de pagamentos para devolver o dinheiro comprovadamente desviado, dependendo do que as investigações apontassem. Não era todo o dinheiro que nos deviam e também não houve reconhecimento de crime, mas a Artemisia explicou que isso já nos dava respaldo legal e que se eles não colaborassem, poderíamos tomar outras providências. Assinei onde ela pediu e saí sem encarar minha mãe, que chorava ainda mais alto ao perceber que eu não iria perdoá-la. 2 dias depois, voltamos ao fórum para a audiência de bloqueio dos bens. A juíza, uma senhora de expressão séria, leu a petição da Artemisia enquanto esperávamos e, em seguida, perguntou ao advogado da minha mãe se ele tinha alguma objeção ao bloqueio parcial das contas em disputa. Ele tentou argumentar, dizendo que isso causaria dificuldades, mas a juíza o interrompeu e afirmou que as provas deixavam claro o risco de sumirem com o dinheiro. Ela autorizou o bloqueio, impedindo minha mãe e o Mark de movimentarem ou esconderem valores enquanto a investigação seguia. Não foi uma vitória completa, mas garantiu uma proteção
pressão, e eu estava aprendendo que a justiça avança em etapas pequenas, bem diferente dos momentos dramáticos de novela. Quando saímos do fórum, meu pai perguntou se tínhamos ganhado, e eu respondi que, por agora, tínhamos conseguido o que precisávamos. Naquela tarde, o Augusto ligou avisando que achou uma unidade do HUD Vash, um apartamento de um quarto, num bairro perto de ponto de ônibus e da clínica do VA. Combinamos de visitar no dia seguinte de manhã, e eu quase não consegui dormir de tão ansioso, morrendo de medo de dar tudo errado. O apartamento era no segundo andar de um prédio de tijolos simples, com um estacionamento pequeno na frente. O Augusto nos esperava do lado de fora e mostrou o imóvel. Foi apontando os eletrodomésticos funcionando e explicando as condições do contrato. Tudo limpo, paredes brancas, banheiro com chuveiro forte e o quarto bem iluminado pela janela. Fiquei parado na sala vazia sentindo um alívio no peito, como se aquele nó de medo e incerteza que me acompanhava desde os 18 anos finalmente começasse a desfazer. Meu pai passou por cada cômodo umas 2 vezes, tocando as paredes como quem não acredita que aquilo é de verdade. O Augusto explicou que poderíamos mudar em até 2 semanas, assim que a papelada saísse, e eu assinei a ficha de inscrição ali mesmo, na prancheta dele. Naquela noite, o programa de cuidadores mandou um e-mail de aceitação, só esperando eu terminar o treinamento. Entrei no portal e comecei as aulas online sobre administração de remédios, auxílio à mobilidade e como reconhecer sinais de sofrimento. O curso durou 3 dias, mas ao concluir, eu teria direito a uma bolsa mensal por ajudar meu pai nas tarefas do dia a dia e acompanhá-lo nas consultas. Não era muito dinheiro, mas era uma renda estável. E mais importante, confirmava que cuidar dele era trabalho de verdade, não só responsabilidade de família. O Giovanni ligou na semana seguinte, avisando que a APS mandou uma carta preliminar de preocupação para minha mãe e o Mark, notificando oficialmente que encontraram indícios claros de exploração financeira de um veterano com deficiência. Ele fez questão de explicar que não era decisão final, mas já era um achado importante para reforçar tanto o processo criminal quanto a recuperação civil. Perguntei o que vinha depois, e o Giovanni disse que o relatório completo seria encaminhado ao Ministério Público, que decidiria se apresentaria denúncia com base nas provas. O dia da mudança chegou num sábado de manhã. Meu pai e eu pegamos nossas poucas coisas do motel, enfiamos tudo em sacos de lixo e fomos de ônibus para o novo apartamento. O Augusto nos esperava com as chaves e ajudou a subir as coisas. Assim que ele foi embora, ficamos só nós dois naquele espaço vazio, e meu pai começou a andar de um lado para o outro entre sala e quarto, perguntando sem parar: e se o VAD existir? E se a gente não conseguir pagar? E se minha mãe e o Mark acharem a gente e causarem problema? Percebi logo que ele estava entrando em pânico. Levei ele até o sofá, sentei junto e fui guiando o meu pai nos exercícios de respiração que a Amélia me ensinou na terapia. 4 tempos para inspirar, segura, 4 para expirar. Ficamos assim até os ombros dele relaxarem e as mãos pararem de tremer. Depois, começamos a desfazer as malas aos poucos, dando cara de lar ao apartamento, pendurando as poucas camisas dele no armário e organizando os pratos doados na cozinha. Na segunda-feira à tarde, a Agatha ligou trazendo novidades da investigação do banco. Avisou que iam liberar um crédito provisório maior na minha conta protegida, já com base nos resultados internos de fraude. Era um valor que cobria uma boa parte do que levaram da minha poupança da faculdade. Ela deixou claro que ainda era provisório, dependendo do desfecho, mas poder ver dinheiro meu numa conta só minha era como voltar a respirar depois de muito tempo sem ar. Conferi o saldo umas 3 vezes, só pra ter certeza de que era real. Na outra semana, meu pai começou a se consultar com o Victor Montes, psiquiatra do VA especializado em trauma, que atendia no mesmo prédio da clínica onde ele fazia o resto do tratamento. Fiquei esperando na recepção durante a primeira consulta, folheando revistas velhas e olhando o relógio. Meu pai saiu 1 hora depois, com um olhar cansado, mas mais tranquilo. No carro, ele contou que o Victor foi direto ao ponto, falando do trabalho duro pela frente, reconhecendo tanto o trauma de combate, quanto o sofrimento psicológico dos 12 anos de internação injusta. O Victor estava confiante na recuperação do meu pai, o que trouxe para nós dois algo que fazia tempo que não sentíamos: esperança. Uns dias depois, peguei o ônibus até a faculdade comunitária e fui até a sala da Cassie Vickers, no segundo andar do prédio de serviços estudantis. Ela era mais jovem do que imaginei, devia ter uns 20 e poucos anos, e a mesa era cheia de formulários e uma caneca de café escrito "sobrevivente de prazo final". Expliquei minha situação por cima, falei que tinha 18 anos, era responsável pelo meu pai, que é veterano com deficiência, e precisava entender como encaixar a faculdade junto com os cuidados dele. A Cassie abriu o programa de isenção de taxas no computador e foi me mostrando os requisitos. Perguntou sobre meu histórico escolar, eu disse que ainda estava no endereço antigo, mas que dava para pedir uma cópia. Ela anotou e abriu o catálogo de cursos, mostrando como seria um semestre inicial realista para quem trabalha meio período e cuida de alguém. Sugeriu 2 matérias para começar, ambas online e com prazos flexíveis. Explicou também que o setor de apoio à deficiência poderia ajudar se meu pai tivesse uma crise e eu precisasse de prorrogação nos prazos. Senti meus ombros aliviarem porque ela não estava me criticando por começar tarde, nem por não conseguir pegar uma carga horária cheia. Só queria me ajudar a encontrar um caminho que desse certo para mim. Preenchemos juntas os formulários de matrícula e ela já enviou meu pedido
de isenção de taxas na hora, avisando que normalmente levava umas 2 semanas para sair o resultado. Quando saí da sala dela, eu já estava com o cronograma impresso do semestre de primavera e um mapa do campus, com o setor de auxílio financeiro circulado de vermelho. Uns 3 dias depois, a Artemisia me ligou, enquanto eu ajudava meu pai a separar os remédios da semana. Ela contou que o advogado da mamãe entrou em contato propondo que ela e o Mark venderiam um dos carros para fazer um pagamento inicial de restituição, por volta de R$8.000, só para mostrar boa vontade em cumprir o acordo. Na hora minha mandíbula travou, porque qualquer gesto dele sempre parecia manipulação, mas a Artemisia já foi explicando os detalhes. Ela disse que negociou para que o pagamento fosse direto para a conta judicial da restituição, não pra gente, e que eles teriam que apresentar o comprovante de venda e do depósito em até 30 dias. Perguntei se isso queria dizer que eles estavam realmente assumindo responsabilidade, e percebi a Artemisia mais cautelosa. Ela falou que, na verdade, estavam só cumprindo o acordo para evitar mais problemas na justiça, o que não era arrependimento, mas pelo menos era cumprimento. Eu disse que aceitava o pagamento assim que recebesse tudo por escrito, e ela garantiu que me mandaria cópias dos documentos. Depois que desliguei, expliquei tudo pro meu pai, e ele só assentiu devagar, ainda mexendo nos remédios. Ele disse: "Não me importo com o motivo deles desde que o dinheiro volte." 2 semanas depois, eu estava chegando com as compras no apartamento, quando vi a caminhonete do Mark no estacionamento. Meu estômago gelou, parei na hora, sacolas na mão. Ele estava sentado atrás do volante, uns 15 metros do nosso prédio, motor desligado, só olhando para as janelas. Virei na mesma hora e fui direto pra rua, peguei o celular e liguei pro 190. Falei pra atendente que estava tendo uma violação de medida protetiva, passei nosso endereço e a placa do Mark. Ela pediu pra eu ficar na linha e procurar um lugar seguro. Fui até o ponto de ônibus na esquina e fiquei de olho na entrada do estacionamento. Menos de 10 minutos depois, uma viatura chegou e vi o policial indo em direção à caminhonete. O Mark começou a gesticular e apontar, mas o policial não quis conversa. Ficaram uns minutos ali e depois o policial levou o Mark pra viatura. Eu dei meu depoimento pra outro policial que chegou, mostrei no celular a medida protetiva e confirmei que o Mark não tinha nenhum motivo pra estar ali. O policial disse que ele seria preso por violação e que eu receberia uma intimação com a data da audiência. A audiência foi na semana seguinte e eu sentei no tribunal vendo o Mark tentando explicar pro juiz que só estava passando pelo bairro. O promotor apresentou o boletim de ocorrência, os dados do GPS mostrando que eu realmente estava em casa quando liguei e as fotos da caminhonete no nosso prédio tiradas pelo policial. O juiz olhou pro Mark e falou que aquilo era uma violação clara da ordem protetiva e perguntou se ele entendia que a medida existia justamente para evitar esse tipo de contato. O Mark ainda tentou argumentar, mas o advogado puxou ele pelo braço. O juiz prorrogou a medida protetiva por mais 1 ano e avisou que, se acontecesse de novo, não seria só prisão, mas detenção até o julgamento. Pela primeira vez desde o início de tudo, senti que a justiça estava realmente preocupada com nossa segurança. Só terminei de resolver a papelada, saí do fórum e mandei mensagem pra Artemisia contando o resultado. E ela respondeu com um emoji de joinha e um bom. A carta do VA chegou numa quinta-feira à tarde, num envelope grosso cheio de selos. Abri na cozinha e precisei ler o primeiro parágrafo 3 vezes até entender de verdade o que estava escrito. A troca de responsável pelo benefício tinha sido aprovada, e agora eu tinha autoridade legal para cuidar dos benefícios do meu pai. A carta veio com instruções para transição, o contato da nova coordenadora e uma lista de responsabilidades. Fiquei ali segurando as folhas, sentindo o peso do que aquilo representava. Agora a segurança financeira do meu pai dependia de mim, não mais da minha mãe, nem do Mark, nem de algum funcionário do VA que nunca ligou se ele estava bem ou não. Eu era responsável por garantir que as contas fossem pagas, os remédios comprados, tudo o que ele precisava. Era muita responsabilidade, mas também era o certo. E fiquei grato porque, depois de 12 anos de exploração, alguém finalmente confiava em mim para fazer o que sempre deveria ter sido feito. Fui até a sala, mostrei a carta pro meu pai, que estava assistindo TV. Ele leu devagar, olhou para mim com os olhos cheios d'água e disse: "Obrigado." O primeiro pagamento do auxílio de cuidador caiu na minha conta no dia 15. Eu estava no celular durante a consulta do meu pai quando recebi a notificação do depósito. Fiquei olhando para a tela um bom tempo, lendo o valor e a mensagem. Programa de apoio ao cuidador VA. Não era muito, só algumas centenas de reais, mas era um dinheiro certo que ia entrar todo mês. Somando com os benefícios do meu pai, que agora realmente estavam sob meu controle, finalmente dava pra gente planejar aluguel, comida e ter um mínimo de estabilidade sem aquela crise constante. Mostrei a notificação pra ele quando voltamos pro carro e ele apertou meu ombro. No caminho pra casa, paramos no mercado e comprei legumes frescos de verdade, não só miojo e sopa de lata. E aquilo já pareceu um luxo, mesmo sendo só comida normal. A Agatha me ligou na semana seguinte pra confirmar que o fundo de restituição recebeu o primeiro pagamento da venda do carro. Ela explicou os detalhes do depósito e conferiu se o valor batia com o combinado pelo advogado da minha mãe. Fez questão de lembrar que meus créditos provisórios do banco ainda estavam pendentes por causa da investigação da fraude. Mas ver o dinheiro entrando de verdade já parecia um avanço enorme. Não era justiça, nem tudo que a gente perdeu, mas era algo concreto, algo que eu podia apontar e dizer: eles estão realmente pagando pelas consequências. Perguntei pra Agatha o que acontecia agora, e ela disse que a investigação do banco continuava, mas esse pagamento de restituição ajudava nosso caso, porque mostrava que minha mãe e o Mark reconheciam a dívida. Ela falou que ia me manter informado, e eu agradeci de coração por tudo que ela fez.
Naquela noite, eu e meu pai sentamos juntos e resolvemos de uma vez por todas impor limites. Decidimos que não teríamos mais contato algum com minha mãe ou com o Mark, a não ser por meio dos nossos advogados. E dessa vez, era pra valer. Bloqueei o número dos dois e de qualquer outro telefone da família deles que eu reconhecesse. Nas semanas seguintes, minha mãe ainda tentou ligar de outros números, mas eu simplesmente não atendi. A irmã do Mark apareceu nas redes sociais querendo conversar, mas eu bloqueei também. O irmão do Mark mandou uma mensagem dizendo que eu estava destruindo a família, mas eu só apaguei e nem respondi. Cada vez que eu conseguia manter esse limite, em vez de ceder à culpa ou à curiosidade, eu me sentia mais forte. Com o tempo, essa firmeza trouxe uma paz que eu nem imaginava existir, como se finalmente eu pudesse respirar sem aquela expectativa constante de manipulação ou desastre. 3 meses depois daquela última noite em que acordei com água fria no rosto, eu estava sentado à mesa da cozinha, organizando os remédios do meu pai para a noite. O apartamento tinha cheiro do frango com arroz simples que eu deixei no forno, e meu notebook estava aberto no cronograma do curso online de escrita da faculdade comunitária que comecei na semana passada. Meu pai estava na sala vendo um programa de culinária e eu escutei ele dar risada de alguma piada do apresentador. Olhei em volta para o nosso cantinho. O sofá que compramos no brechó, os pratos doados guardados no armário, o recado do VA preso na geladeira com um imã. Era esse momento simples, essa quinta-feira comum com remédio, janta e dever de casa, que de verdade significava estabilidade. Nada de grande emoção ou reviravolta. Só aquilo que é firme, previsível e seguro. Não vou mentir dizendo que agora está tudo perfeito, porque não está. Continuamos na terapia. Ainda estamos lidando com processos, aprendendo a ser pai e filho depois de 12 anos afastados. Meu pai ainda tem pesadelos e crises de pânico, e eu ainda fico indignado pela infância que nos tiraram. Mas agora, temos um lar com nossos nomes no contrato, comida na geladeira comprada com o nosso dinheiro e um plano pro futuro que é só nosso. Não é um final de conto de fadas, onde tudo se resolve e todo mundo vive feliz pra sempre. É algo melhor. É um verdadeiro recomeço. Bom, essa foi uma jornada pelas piores decisões parentais que alguém podia tomar. Se você aí acha que sua família é complicada, pelo menos provavelmente ninguém precisou fingir a morte de ninguém. Provavelmente. Enfim, se quiser ouvir mais histórias que começam mal e terminam com um fiozinho de esperança, se inscreve aí. Ah, e se aprendeu alguma coisa hoje, talvez seja que às vezes o sistema judicial funciona, por mais surpreendente que pareça.